Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Pensamento Espírita e hoje temos a presença do nosso xará Marcos de Mário. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. É um prazer estar com você e todos os amigos do Portal do Consolador. Prazer é nosso, Marcos. Está sempre conosco aqui, desenvolvendo temas importantes à luz da doutrina espírita. E hoje o tema desta noite será sexualidade. Um tema importante, né, Marcos? Deve ser abordado com clareza sobre a luz da doutrina espírita. Então, passamos a palavra para o nosso irmão. Mas antes, nós vamos fazer uma prece inicial para iniciarmos nosso estudo da noite. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, iniciando mais um estudo desta noite, com a presença do nosso irmão Marcos de Mário, e sua vibração possa envolver a todos nós nesta noite e que nós possamos refletir sobre o assunto. Muito obrigado, querido amigo, e que assim seja. Meu amigo Marcos, a palavra é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado, meu amigo. Rogando aqui ao nosso Mestre Jesus nos abençoe para que possamos aqui ter o melhor entendimento na visão espírita desse tema que ainda é um problema para nós, seres humanos, quando falamos de sexo, sexualidade, sensualismo, energias sexuais. Mas, como sempre, o Espiritismo tem uma orientação muito firme e que adentra ao campo moral, o que nem sempre os estudiosos do assunto querem abordar. Mas não há como nós conversarmos sobre a sexualidade sem entrarmos para esse campo da moral, do respeito a nós mesmos e ao próximo. E, aliás, por falar nesse respeito, a primeira coisa que nós precisamos entender, não apenas no campo da sexualidade, mas, na verdade, no campo da nossa vida como um todo, é que nós precisamos fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, nesse campo da sexualidade, isso é muito importante, porque me faz recordar um querido amigo do movimento espírita, na época em que eu ainda estava na mocidade espírita, e ele, coordenando o estudo, lançou uma pergunta para todos nós jovens que ali estávamos. E a pergunta foi a seguinte: vocês são seres humanos ou vocês são copos descartáveis? Naquele momento, de imediato, nós respondemos que somos seres humanos, e ninguém tinha dúvida em relação a isso. Mas nós não entendemos a pergunta, porque essa comparação com um copo descartável, porque é óbvio, é mais do que claro que eu não sou um copo descartável. E aí, então, a fazer essa abordagem assim, bem, agora vocês estão aqui na minha frente afirmando que são seres humanos, mas não é como seres humanos que vocês vivem o dia a dia no campo da sexualidade. No campo da sexualidade, a grande maioria vive como se fosse um copo descartável. Ou seja, você se usa, desgasta suas energias sexuais, usa o outro dentro do campo do sexo e depois parte para outro relacionamento. Ora, isso não é um copo descartável? Ou seja, que você usa, joga fora e substitui por outro? Mas como vocês bem disseram, não, nós somos seres humanos. Ou seja, seres dotados de inteligência, de sentimentos, e mais do que isso, porque aí é a informação do Espiritismo. Todos nós somos almas imortais e todos somos destinados à perfeição. Ora, Jesus não disse que precisamos aprender a fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Temos que aplicar isso no campo da sexualidade, porque o outro não é pura e simplesmente um corpo bonito que vai dar para nós uma satisfação momentânea do ato sexual. Não.
O outro é uma alma imortal, é um espírito, é um irmão, é uma irmã nosso, e que, portanto, merece todo o respeito, como queremos que nos respeitem e não nos vejam simplesmente como objetos sexuais. Nós somos muito mais do que isso. Então, com essa abordagem, entendemos com o Espiritismo que o sexo, ele faz parte da nossa vida. Ele é natural, pertence à lei divina, como, aliás, tudo, mas é uma energia. E aqui é um ponto muito importante para entendermos. Pararmos de confundir o sexo com o amor, porque são coisas completamente diferentes. Amor é sentimento. Amor é aquela disposição afetiva que você tem por um outro ser, por uma ideia, por um projeto, pela natureza. Isso é sentimento, essa disposição afetiva que você vai desenvolvendo cada vez mais. O sexo é uma energia que, segundo os espíritos superiores, precisamos canalizar essa energia para a promoção do bem e do belo, porque nós temos inteligência, nós raciocinamos, temos consciência própria, nós temos o livre-arbítrio, portanto, a liberdade de fazer as escolhas e não nos confundirmos com os animais, que também são seres da criação divina, mas que estão num estágio evolutivo muito aquém do estágio evolutivo que nós já alcançamos. Então, há uma necessidade de estudar a sexualidade, controlá-la, discipliná-la e levá-la para o respeito ao próximo e também para essa construção do bem e do belo, até que consigamos fazer com que o amor, o sentimento, consiga, então, direcionar essa nossa sexualidade. E nós estamos agora nos confrontando com novos paradigmas, uma nova visão da sociedade humana e do próprio ser humano, e, com isso, estamos num embate cultural muito amplo, muito profundo, e temos que fazer uma série de mudanças que não são fáceis, como, por exemplo, entendermos que entre os homens e as mulheres, os direitos são iguais. Isso já está lá em O Livro dos Espíritos, desde 1857, antecedendo muitos movimentos pelos direitos civis que tivemos ao longo do tempo, e principalmente no século XX e agora no nosso século XXI. E se os direitos são iguais, não existe essa figura de que o homem é o grande protetor da mulher. Até porque temos que lembrar que, como somos espíritos, nós podemos reencarnar tanto no polo masculino quanto no polo feminino, porque essas polaridades pertencem ao espírito. Conforme a questão número 200 de O Livro dos Espíritos, nós entendemos que os espíritos não têm sexo, como nós entendemos esse sexo. Na verdade, o espírito, desde a criação divina, ele tem as duas polaridades e pode, nas suas encarnações, vivenciar as experiências femininas, como também, em outras encarnações, vivenciar as experiências masculinas, sempre de acordo com as suas necessidades evolutivas, com os aprendizados que ele deve fazer. Então, nós espíritas entendemos que não somos, em verdade, nem homens e nem mulheres. Nós estamos nessas polaridades, mas, na essência, nós somos espíritos. E, como espírito, não tenho sexo, como nós entendemos aqui dessas polaridades. Daí, então,
nós temos que entender essa questão dos direitos iguais, do respeito ao próximo e do amor para reger a sexualidade. Essa informação que o Espiritismo nos dá deve chocar muitas pessoas, principalmente os homens, os seres masculinos, que vivem muito no chamado machismo, que é uma questão cultural da nossa sociedade e que estamos tentando agora minimizar e transformar, porque muitos, obviamente, não vão admitir isso. Como os ingleses, os britânicos, de uma maneira assim geral, com o espiritismo, muitos têm dificuldade em aceitar a reencarnação. Todos nós sabemos, que acompanhamos aí o noticiário, que lá na Inglaterra e no Império Britânico como um todo, nós temos a figura da monarquia. Tínhamos aí a rainha Elizabeth, agora temos o rei Charles, e isso, né, é vinculado à cultura deles há séculos. Então, essa questão da monarquia, da nobreza. E eles, então, para admitir a reencarnação, têm um problema sério. Vamos nos colocar no lugar deles. Digamos que eu, você, sejamos aí duques, condes, príncipes, etc., dentro daquela monarquia da Inglaterra. É uma elite que antigamente se dizia tinha o sangue azul, ou seja, o nobre não se confunde com o plebeu, que é a pessoa comum do povo. Cientificamente, nós sabemos que o tal sangue azul não existe, mas é uma classificação cultural que distingue classes sociais. Pois bem, então digamos que eu sou ali da nobreza, fui educado desde a infância naquilo de que eu seria superior ao povo por pertencer a uma família nobre. Aí me chega o Livro dos Espíritos em mãos. E com o Livro dos Espíritos, eu leio ali sobre a reencarnação. E ao ler sobre a reencarnação na visão espírita, eu faço a descoberta de que, em vida passada, eu posso, por exemplo, ter sido um plebeu e não um nobre, e que, em vida futura, eu possa vir a ser um plebeu e não mais um nobre. É um choque cultural essa informação. E se eu não tiver uma mente de fato aberta, sou capaz de aceitar a imortalidade da alma, vida depois da morte, etc., mas não a reencarnação. Porque eu vou dizer a mim mesmo, como é que é? Eu, de uma família da nobreza antiga, com brasão, dono de castelo, amigo da rainha, agora do rei, como é que é? Eu, de sangue azul, posso vir numa encarnação futura, ser um plebeu, ou, como diz aqui do livro, que no passado eu posso ter sido um plebeu? Nunca! Jamais! Eu não vou admitir esse rebaixamento. É o orgulho. Né? É o orgulho nos comandando e não permitindo essa aceitação. É o caso do machismo ou do feminismo exacerbado, que não admite essa mesma informação reencarnatória. Como é que é? Os espíritos estão aqui me dizendo que eu, homem, já posso ter sido mulher, ou que poderia vir a ser mulher? Não, isso não é possível. Deus não pode fazer uma coisa dessas comigo. É novamente o orgulho. O orgulho não permitindo a nossa transformação cultural, não permitindo uma nova visão sobre o ser e sobre a vida. Mas a informação espírita é muito clara, não apenas a nível teórico, mas a nível prático, experimental, diante dos fatos, nos dizendo que podemos, sim, ter encarnações como homens, assim como ter encarnações como mulher. E isso não é extraordinário, faz parte da lei divina, porque precisamos chegar à perfeição. E como eu vou chegar à perfeição se não passo pelas diversas experiências, inclusive nessas polaridades
sexuais. Então, eu preciso respeitar o outro. Eu não sei quem ele foi lá no passado, em que polo sexual esteve, não sei o que fiz com a minha sexualidade no passado, mas sei que do hoje eu preciso me respeitar e respeitar o outro. Por que me respeitar? Porque o sexo dá muito prazer, não resta nenhuma dúvida. Não há ninguém que vá contestar isso. Mas, quando em desequilíbrio, quando sem disciplina, ele realiza um desgaste energético para mim. Desgaste energético em duas áreas da máxima importância. A área fisiológica, orgânica. Temos aí, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS, que pode levar à morte, mas temos também o desgaste energético psíquico, com o nosso envolvimento com pensamentos libidinosos, negativos, e atraindo pela lei de sintonia espíritos inferiores do ponto de vista moral e que ainda mantêm graves viciações nesse campo do sexo e que podem, então, me levar a transtornos mentais de profundidade. Por tudo isso, nós temos que lembrar aqui a importância da disciplina. A Heloísa Pires, querida autora espírita, filha do nosso José Herculano Pires, ela que é professora, educadora e que tem livros lançados, no seu livro Educação Espírita, ela vai nos lembrar das consequências do sexo em desalinho, do sexo desequilibrado. Entre essas consequências, uma nós já falamos, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Outra consequência, quando você não se controla no campo da sexualidade, são os transtornos mentais, que, aliás, o nosso Sigmund Freud fez grandes estudos nessa área, lembrando que muitos dos traumas que carregamos nessa existência provêm de problemas na área da sexualidade, gerados na nossa infância, na nossa adolescência, ou indo mais além, gerado em vidas passadas. Nós temos a gravíssima questão da gravidez indesejada associada ao aborto, que é uma verdadeira indústria e um problema de saúde mundial, conforme é classificado pela OMS, a nossa Organização Mundial da Saúde. E nós espíritas sabemos que precisamos trabalhar sempre pela vida, sempre a favor da vida. O aborto é um crime perante a lei divina, crime esse pelo qual vamos responder, não apenas a mulher, mas todos aqueles que se envolveram de uma maneira ou de outra para consecutar o aborto. Porque alguém pode nos dizer assim, não, mas acontece que enquanto mulher eu tenho direito de decidir sobre o meu corpo. Sim, é verdade, livre arbítrio. Mas acontece que a mulher não está decidindo sobre o seu corpo, está decidindo sobre a vida de um outro ser que ela está gerando. A ciência já comprovou que o DNA do feto é um DNA diferente, independente do DNA da mulher. Portanto, se você cometer o aborto, será sempre um crime perante a lei divina. Precisamos dar a oportunidade para que esse espírito reencarne. Isso me faz lembrar uma colocação de um presidente norte-americano que, em sua época, havia toda uma pressão para que o governo americano sancionasse, legalizasse o aborto no país.
ou seja, independente de legislações estaduais. E o presidente disse assim, olha só, enquanto eu for o presidente aqui da nação, uma legalização do aborto não passa de jeito nenhum. Sabem por quê? Porque é muito fácil hoje para os que aqui estão, ou seja, que tiveram o direito de nascer, é muito fácil para eles querer agora legalizar o aborto, não permitindo que os outros nasçam. Muito fácil isso, né? Agora, se tivesse a legalização do aborto, talvez você que está gritando aqui agora nem estivesse aqui, né? Se a sua mãe, se o seu pai tivessem decidido por interromper a gravidez. Então, por causa disso, não vai passar nenhuma legislação que legalize o aborto aqui nos Estados Unidos. Ele fez um raciocínio que não é nem espiritualista, mas provocou uma profunda reflexão. Você não teve o direito de nascer? Você não está aqui agora promovendo a sua existência? Por que agora você quer aí criar uma lei para impedir que o outro nasça? Você não gostaria que isso acontecesse com você, não é mesmo? Então, nós temos que pensar em tudo isso, e o Espiritismo aprofunda essa discussão, ao nos lembrar das vidas anteriores que já tivemos e das vidas futuras que ainda teremos rumo à perfeição. A nossa Heloísa Pires, nesse livro Educação Espírita, vai nos lembrar ainda que nós temos tudo isso associado e que precisamos, portanto, da educação da sexualidade. Muito bem, vamos fazer um movimento, então, para que nas escolas nós tenhamos aulas de educação sexual. Mas quem irá dar essas aulas? Há um movimento para que os professores da área de biologia assumam isso. Mas quem foi que disse que sexualidade se circunscreve apenas e tão somente aos aspectos biológicos do corpo do ser humano? E os aspectos espirituais, psíquicos, morais? Companheiro nosso do movimento espírita, aliás, muito conhecido, o nosso querido professor Celso Martins, muitas obras publicadas. Celso Martins foi professor, fez toda uma carreira no magistério, e numa palestra ele contou um caso bastante reflexivo, que ele estava no colégio, no intervalo entre as aulas, e foi procurado por duas alunas, duas adolescentes. Uma das alunas disse assim, professor, o senhor pode conversar conosco? E ele imediatamente disse que sim, claro, estava ali ao dispor. Mas pensando que elas iam conversar com ele sobre algum aspecto lá da matéria, da disciplina que ele ensinava. E assim, olha, professor, é o seguinte, eu vou falar em nome dela, porque ela está morrendo de vergonha e não quer falar. Que é o seguinte, professor, olha só, ela fez uma besteira e engravidou, ela está grávida e está pensando em tirar. Aí eu falei para ela que ela não devia tirar. Aí nós estávamos discutindo isso, e lembrei do senhor. O senhor sempre tem bons conceitos, o senhor pode dar uma palavra para ela? E aí o Celso Martins olhou para outra aluna e disse, minha filha, vamos conversar. E começou, então, a conversar com ela para mostrar a importância da vida, o direito de nascer, e estava nessa conversa com ela. E aí vinha pelo corredor uma colega professora da área de biologia, e ele, então, pensou assim, puxa, minha colega está vindo ali, e ela era da área de biologia, vou inseri-la nessa conversa, ela vai reforçar a questão pela vida. Aí parou a colega professora, explicou a situação, a professora olhou para a garota e disse assim, minha filha, como é que você foi fazer uma coisa dessas? Você tem tanta vida pela frente, não sabe usar preservativo, não? Vai tirar logo isso. Acaba com isso. Você tem muito sexo para fazer no resto da vida. E o Celso Martins gelou, né? Meu Deus, eu não imaginava que ela fosse falar uma coisa dessas. E aí foi um problema para consertar essa fala. Então, nós temos que lembrar que o fato de ser professor,
e ser da área de biologia não quer dizer que tenha preparação moral e espiritual para tratar do assunto sexualidade. Porque envolve a questão moral, queiramos ou não. Porque é a questão de comportamento. Aqui nós teríamos que entrar para o campo, por exemplo, da homossexualidade, e para nós espíritas não há problema nenhum em fazer essa abordagem. Sexo, sexualidade é natural, faz parte da lei divina, e todos nós temos livre-arbítrio. A questão não é se você é heterossexual ou homossexual. A questão é de comportamento, ou seja, o que você faz com a sua sexualidade. É isso o que mais importa. Essa questão das suas tendências ou das suas opções, na verdade, nós não temos que discutir. Agora, o que nós temos que abordar é a questão comportamental. Eu posso ser heterossexual, então, aparentemente estar dentro do padrão social, cultural, mas ser um total desrespeitador da minha companheira e não respeitar as outras mulheres. Eu posso ter alguém que está na homossexualidade, mas ser ético, respeitador, ter um verdadeiro amor ao seu companheiro ou à sua companheira. E é isso que nós temos que entender. Isso é o mais importante. Lembremos aqui o espírito André Luiz, tão conhecido dos espíritas. As pessoas passam um pouco batido sobre o que ele escreve no livro Nosso Lar. Mas vamos aprofundar a visão sobre o que ele escreve. André Luiz foi médico, casado, teve filhos, mas pulava a cerca. Ele tinha casos extraconjugais. Ele confessa isso no livro. E ele leva um verdadeiro choque quando ele já se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, quando ele tem um encontro com a sua mãe, que está já num plano espiritual superior, e ele pergunta do pai. Ele queria ter notícias do pai. E a sua mãe diz assim, ele está numa zona espiritual inferior, sofrendo muito. E o André Luiz questiona, mas por quê? Porque seu pai não respeitava a família, seu pai não respeitava o casamento, e agora ele está respondendo por isso perante a lei divina. E aí o André leva esse choque, por quê? Porque aqui na sua última existência, ele tinha no pai um ídolo. Ele tinha no pai o exemplo. E considerava, dentro da nossa cultura, que ter casos extraconjugais, aventuras sexuais amorosas, não tinha nada demais. Porque isso faria parte do viver do homem, o ser masculino. E no mundo espiritual ele vai descobrir que perante a lei divina, não é bem isso, não. É preciso respeitar a mulher, como a mulher precisa respeitar um homem. É preciso ter essa disciplina da sexualidade. Então, nós vamos responder pelo que estamos fazendo da sexualidade perante a lei divina, com consequências, já que nesta existência, e claro, com consequências no depois da morte, porque é da lei divina que temos sempre que assumir as nossas obras. Somos responsáveis por aquilo que escolhemos, por aquilo que fazemos. Sexualidade, como podemos ver, é assunto bastante complexo, profundo, e que o Espiritismo nos lança a novos raciocínios, a novas reflexões com a imortalidade da alma, com a reencarnação e essa gravíssima questão do comportamento que temos nessa área. Então, para encerrarmos aqui, deixarmos bem claro, o Espiritismo
não condena o sexo. O Espiritismo não tem nenhum tipo de condenação com relação à sexualidade, mas nos solicita disciplina, educação, canalizar essa energia para o bem e para o belo e o respeito a nós mesmos e ao próximo, na nossa conduta, no nosso comportamento frente à sexualidade. Era isso que nós tínhamos, então, a todos, agradecendo aqui por esta oportunidade e rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós. Ótima abordagem, Marcos. Muito bom. E é importante falar sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe que o sexo é uma potência da alma e, infelizmente, as pessoas, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, elas, né, desviam essa energia para, né, os conúbios, né, materiais, envolvimentos. Isso tudo tem consequências, né? A gente sabe que isso tem consequências. Mas ainda vamos chegar a um momento da nossa encarnação que nós vamos dizer, potencializar essa energia para o bem, não apenas para os desejos materiais, né? Sem dúvida. Mas esse é um processo que a vida nos ensina, né? Porque, como diz Emmanuel, né? A Terra é uma escola abençoada onde nós nos encontramos para aqui crescermos espiritualmente, nos disciplinar e saber usar as potências da alma para o bem, né? Que é uma energia tão bela, se nós soubéssemos usá-la para o bem, nós iríamos ver quantos benefícios ela nos traria. Com certeza. Esse é o caminho. É um processo, nós estamos nesse processo e que consigamos, né, avançar nesse processo com o Evangelho e com o Espiritismo. E nós vamos conseguir, porque a lei é de evolução e pouco a pouco nós vamos conseguindo, então, controlar essa sexualidade e ver no outro não apenas um objeto para satisfazer os nossos desejos, nossos impulsos, mas ver no outro o nosso irmão, a nossa irmã, que também está nessa caminhada evolutiva. Com certeza. Bem, meus amigos, estamos finalizando o estudo desta noite e pedindo a todos que se inscrevam no canal Portal do Consolador no YouTube. Assim, a plataforma vai divulgar mais nosso conteúdo e outras pessoas poderão assistir, né? Esse estudo maravilhoso que o Marcos fez para nós hoje. E assim, também quero convidar todos que amanhã, às 21 horas, temos o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, com o Dr. Kleber Maurício, que é aqui do Portal do Consolador. E no domingo, convido a todos para a nossa reflexão evangélica, às 21h30. Marcos, gostaria de convidá-la para fazer a prece final para nós? Sim, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos nós, para que possamos, neste campo da sexualidade, nos disciplinarmos e caminharmos sempre para a nossa sublimação espiritual, fazendo dessa energia divina um potencial para construirmos na nossa humanidade o bem, o belo e o amor ao próximo. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido e com fé e esperança que continuemos a nossa caminhada para dias melhores e para a perfeição. Muito obrigado, assim seja. Um abraço a todos, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Marcos, abração para você, meu querido, fique com Deus. Um grande abraço. Outro, tchau.